E hoje eu quero trazer sobre Lucas 15. Em Lucas 15, nós vamos ver 3 parábolas aqui, que levam para o mesmo lugar. Nós vamos falar sobre a parábola da ovelha perdida, sobre a parábola da moeda perdida, da dracma perdida, e também vamos ver sobre o filho perdido. Então aqui nós vemos que Jesus, para ele falar um assunto, ele trouxe 3 exemplos para nós. Você vê ali que a ovelha perdida, ela se perde para o lado de fora da casa. A dracma, ela se perde onde? Dentro da casa. Ela estava com aquela moeda, com a dracma ali, perde dentro. E o terceiro é aquele que ele decide por ele mesmo sair e ir para fora. Então, em cima dessa temática, em cima dessa palavra, que nós vamos meditar hoje aqui sobre esses 3 tipos. Eu queria já iniciar com o primeiro tópico aqui: a perca pelo afastamento. A perca pelo afastamento, aquele que se afastou. Lá em Lucas 16:4, diz assim: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? Sabe, aqui nessa temática da ovelha, ela é um animal frágil. Ela se perdeu, por quê? Porque ela estava ali, talvez frágil, um animal, nesse contexto aqui histórico. Mas ele traz essa temática: quem que não, tendo 100 ovelhas, não deixa as 99 ali e vai atrás dela? A gente sempre fala, Jesus, o bom pastor, ele faz isso. Se ele vê que uma pessoa se perdeu, ei, cadê aquela pessoa? Faz 2, 3 cultos que não está aqui. Vamos fazer uma ligação para ela. E aí, irmão, como você está? Tudo bem? Como está teu coração? E aí você vai atrás. Então esse é um coração que o pastor tem. Só que algo interessante, eu sempre gosto e falo para vocês de estudar nos originais a palavra ali. E se você for ver um texto no original ali, ele fala algo muito interessante: qual de vocês que possuindo uma ovelha? Ele não fala um pastor. Normalmente a gente fica pensando e já atribui ao pastor. Se é as ovelhas, quem cuida das ovelhas é o pastor. Mas aqui o Senhor trouxe muito ao meu coração a responsabilidade como igreja. Porque sempre se alguém se perde, o que a gente fala? Ei, culpa do pastor, aquela pessoa não está vindo, olha só. E cadê o irmão? Nós somos corpo, se um está sofrendo, todos têm que sofrer. Eu tenho que falar, ei, pastor, liguei para aquele fulano. Quer ver um pastor feliz? É você falar assim: pastor, liguei para aquela pessoa, estava passando por tal situação, mas já está tudo tranquilo. Eu supri, era isso, isso e isso. E o pastor só vai falar: ei, precisa de uma visita pastoral lá, o que está precisando? Mas nós, como crentes fiéis, temos que levar a responsabilidade. Por isso que eu iniciei falando, ei, quando eu era menino, eu fazia as coisas de menino, pensava como menino. Mas ei, agora que eu já não estou nessa etapa, não estou nessa fase, eu tenho que fazer coisas diferentes. Sabe, o apóstolo Paulo, eu acredito, nós somos uma igreja novinha, mas nós acho que já estamos saindo da papinha, porque o que o Senhor quer para nós, Ele quer já dar comida sólida. Então Deus quer dar algo sólido para nós, para que a gente possa avançar, porque senão nós sempre vamos estar lá, sempre buscando aquelas migalhazinhas, só o leitinho. Não, o Senhor quer fazer com que a gente amadureça. E sabe, o Senhor tem falado muito ao meu coração que nós vamos crescer rápido, mas não é crescer em quantidade, que nem eu sempre falo. Se vir, amém, nós queremos e vamos crescer, apontar para isso também. Mas nós crescermos, nós amadurecer, porque não tem pessoas grandonas, mas aquele meninão, aquele cara lá de 40 anos, mas ainda dependente dos pais, pode ter. Mas o que o Senhor quer de nós é que a gente possa crescer e avançar nessas coisas. E nós precisamos atentar. E nessa passagem é muito forte isso, que nós vemos que de um dos lados a gente aponta para o pastor, e a gente fica pensando, não, o pastor foi ele tem que fazer, não. Mas a nossa responsabilidade de cristão é isso, é ir atrás. Deus tem um grande plano na tua vida e na vida da tua família, mas basta você acreditar naquilo.
Sabe, nós precisamos estar próximo. Quando a pessoa se perde, essa ovelha se perde, eu até quero trazer uma ilustração aqui para vocês. Por que eu acredito que às vezes essa pessoa se perde? Eu vou fazer uma ilustração aqui, Vamos dizer que o microfone seja Deus, ou seja, a voz de Deus. E eu vou falar algo aqui. Vocês foram escolhidos por Deus, Deus tem um plano na vida de cada um de vocês. E agora eu vou falar a mesma coisa. Vocês são escolhidos e Deus tem um plano na vida e na família de cada um de vocês. Basta vocês ouvir a voz dele atentamente e obedecer os seus mandamentos. Quando está longe, você não tem percepção, você não consegue ouvir a voz. Então Deus é assim, quanto mais próximo dele, mais clareza nós temos. Então eu acredito que essa pessoa que começa a se perder, ela vai se afastando aos poucos. Ela não se afasta de uma vez, ela vai se afastando aos poucos. E nós temos que estar atento também a isso, trazendo a responsabilidade para a igreja. Opa, mas aquela pessoa não veio. Vou chamar ela, vou chegar, não vou deixar ela se perder. Vou indo aos poucos. Está certo que nós vemos também, tem pessoas que se você chega lá, o pastor está indo em cima de mim, 10 pessoas me mandaram mensagem no mesmo dia, e não sei o quê. Mas deixa a pessoa pensar o que for. É aquilo que a palavra de Deus diz. Você vai e prega a palavra. Chega na casa lá, se ele não quiser, você vai bater a poeira dos seus pés em testemunha contra ele. Ou seja, o Senhor está dizendo aqui, você pregou a palavra. No grande dia, o Senhor todo mundo vai prestar conta, todo joelho se dobrará, toda língua confessará. E isso tem que arder no nosso coração. Sabe que nesse louvor, Ele me escolheu primeiro, foi para te adorar que eu nasci, Senhor. Você tem que entender isso. Sabe, a presença de Deus tem que ser tão forte dentro de você, que o que você tem que fazer é viver para Ele. Sabe, viver o teu chamado. Senhor, qual é o meu chamado, qual é o meu propósito? Eu quero corresponder com aquilo que o Senhor tem. Eu quero viver 100% da obra divina sobre a minha vida. Então eu vou ser resposta para os próximos. Sabe, o segundo ponto, de quem é responsabilidade da ovelha que se perdeu? E ali que eu estava falando numa versão mais arcaica, ACF, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, ele fala que homem. Ele não fala assim, ei, que pastor, que líder, que evangelista, que homem. Sabe, então vamos pensar que essa ovelha é como se fosse algo de muito valor. É precioso, porque ele deixa as 99, ele tem 100, não parece assim, falar, o que é uma? No meio de tantas? Não, ele vai lá e deixa ali, e ele fala que deixa no campo elas. Então ele não deixa em qualquer lugar, ele não vai, não vou ir sem responsabilidade, não. Ele deixa ali e vai atrás delas. O pastor não espera a ovelha voltar sozinha, ele vai atrás dela ativamente, mostrando a paciência, o cuidado, a determinação. Esse trecho nos mostra o coração de Deus. Ele não ignora ninguém, ele não se afasta, porque cada pessoa importa. Ou seja, cada um importa para Deus. Às vezes a pessoa está lá e realmente, a pessoa está lá e tem aquela resistência, alguma coisa aconteceu com ela, mas ela já pensa, ninguém se importa comigo. Sabe, a vida não está boa, e a pessoa está num quadro depressivo, e às vezes o que ela só quer é que você mande um WhatsApp para ela. Ela só quer ouvir a sua voz ali. Sabe, tem um irmão que ele manda todo dia várias coisas. Eu falei, cara, você está mandando várias coisas dos outros. Transforma isso na tua voz. Manda você um áudio para a pessoa, falando de bênção. E é isso, você fizer isso, você vai ver quantos testemunhos você faz. A irmã Jo, que é do Connect ali, volta e meia ela faz isso para as pessoas. E vários testemunhos a gente ouve. Das pessoas, obrigado pela oração, o pessoal da intercessão também ora sempre por várias pessoas, eu como também estou lá no grupo, vejo tudo, vários irmãos recebem várias bênçãos, falam, e aí pastor, deu certo isso aqui, assinei aquilo lá, comprei isso aqui, e a gente se alegra, por uma simples mensagem, por uma simples oração, e é isso que Deus quer de nós.
não que a gente jogue a responsabilidade para um líder, para o pastor, mas que a gente tome a responsabilidade para nós e fale, não, eu vou fazer isso aqui. Porque é uma responsabilidade da igreja, não é só do pastor. Assim como o pastor, todos nós fomos chamados para cuidar daqueles que se afastam. Muitos irmãos se esfriam na fé ou distanciam da igreja pensando que isso é só do pastor. Cada membro possui algo valioso sob a sua responsabilidade e uma ação que ele precisa fazer, mesmo ele não sendo um líder. Então cada um de nós temos que fazer isso. Isso é para todos. O ID é para todos. Eu até coloquei aqui outra ilustração, assim, você imaginasse uma criança, eu coloquei aqui, você está ali, uma criança se perde num shopping, mas eu vou colocar aqui mais para a responsabilidade da igreja. Vamos dizer que todos nós fizéssemos uma excursão, vamos lá para o Beto Carreiro, vamos lá, gente, vamos lá no Beto Carreiro e tal, né? E daí, de repente, uma pessoa se perde lá. A responsabilidade vai ser só do líder que estava ali, o que fez a caravana? Não, todo mundo vai se desesperar, todo mundo vai falar, ei, vamos procurar, vai você para lá, eu vou por lá, mas ó, o nosso ponto de encontro é aqui. E o ponto de encontro nosso é aqui, é com os olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Nós temos um ponto fixo, ei, é Ele é o nosso alvo. Então todos nós temos que falar, ei, vamos se desdobrar, vamos achar esse cara, ei, achei, estava lá na Big Tower pulando lá, estava lá fazendo alguma coisa, mas ei, já trouxe ele, ou era o guloso, estava lá comendo, estava descansando que vocês estavam andando demais, não sei, mas você veio, trouxe o feedback e vocês todos foram para aquele ponto de encontro, que é a casa do Senhor, que é estar no local, na sombra do Altíssimo. Amém? Agora eu queria falar sobre o valor. Essa pessoa se perdeu, que nem eu falei, para o lado de fora. Agora eu queria falar sobre a dracma perdida, que se vocês lerem lá e leiam toda Lucas 15, é muito legal isso, que Jesus vai falar toda essa temática, e essa aqui é da dracma perdida. Lá em Lucas 15, no 8, diz assim, ou qual mulher que tem 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, varre a casa, procura com diligência até encontrá-la. Sabe, essa dracma aqui, ela é de grande valor. Só que aqui, ele perde ela dentro de casa. Ou seja, aqui o Senhor ministrou meu coração, que muitas pessoas se perdem dentro da casa de Deus. Ela está vindo na igreja, ela está vindo no culto, mas por alguma coisa ela se perde. E aqui é muito doido que, se nós ilustrarmos nessa leva aqui, ela tinha 10, ela perdeu só 1. Mas ele está falando da importância. Se você tem 10, ei, varre tudo, ergue as coisas. Não, nós temos que achar. Imagine você estar aqui e perder um brinquinho, mas fosse de diamante, ou tivesse alguma coisa simbólica que tua avó deu, não sei lá quem, pessoa fosse tão importante, você ia parar para pensar. Só que às vezes nós se perdemos também na nossa casa. Talvez você está aqui e já perdeu aquilo da mesa, sabe a importância da mesa? Ei, vamos sentar todo mundo aqui, vamos comer na mesa. Hoje, né, os jovens estão lá, eu vou assistir videogame aqui, faz meu prato, eu vou comer aqui mesmo. Sabe, e a mesa, ela tem um poder simbólico e também espiritual. Deus, sempre quando Ele quis tratar o coração de alguém, Ele chamava a mesa. Então, às vezes, a pessoa está se perdendo nesses pequenos detalhes. A pessoa se perde em casa ali, e eu coloquei aqui nessa parte dela procurar, me veio muito na cabeça essa parte aqui, ó. Quando ela perde algo, ela acende a candeia, varre a casa e procura com diligência. Essa palavra diligência, ele enfatiza uma ação intencional. Sabe, no original, essa palavra diligência é uma procura intencional. Ela vai, ela faz de tudo para achar aquilo ali. Sabe, é isso que a gente precisa. Ei, aonde eu me perdi? Por isso que sempre na ceia a gente examine-se, pois o homem é si mesmo. A gente tem aquilo de se autoexaminar. Mas não tem que ser só na ceia.
Você está sentindo um esfriamento? Ei, Senhor, sonda em mim, fala como Davi, se tem algo no meu coração que está contra você. Mas às vezes, como essa mulher, por descuido também. Sabe, muitas vezes as pessoas perdem as coisas dentro de casa e não é porque ela quis. Ninguém vai perder uma coisa, tá certo que às vezes o bagunceiro ele não perde porque quer, mas no meio da bagunça fica mais fácil de perder, né? Mas nessa questão não, talvez um descuido, a pessoa perdeu. E o descuido do quê? A pessoa às vezes não tem mais a vida devocional dela. A pessoa se perdeu naquilo que ela fazia, não, ela tinha colocado como uma regra, ei, esse ano vai ser diferente. Ou sei lá, alguma outra pregação falou com você, você falou, não, agora eu vou voltar a orar que nem eu orava. Ah não, agora realmente eu vou entrar. E eu já coloco aqui o jejum, nós estamos no jejum de 21 dias, já foi uma semana, e nós estamos ali firmes e fortes. Mas talvez você se perdeu no meio do caminho, eu não sei. Talvez você perdeu uma dracma, foi um dia só que você vacilou. Ei, vai, acende a candeia, procura aonde você perdeu, não foi só um descuido mesmo. Ontem mesmo, cadê os piá? Estão de prova. Ontem os piá pediram para me pregar nos jovens aqui também. E depois no final, antes vocês fizeram, né, eu acho que o negócio de marshmallow e não sei o quê, e daí sobrou uns no final, e os piá ali, cada um pegando, sobrou aqui. Eu peguei assim, já joguei de novo, falei, não, estou de jejum. Então quase, eu coloquei a mão ali no negócio e soltei. Eu falei, não, meu jejum é de doce, não sei o quê. Então sabe aquilo de você estar no automático? E às vezes você não peca porque você quer, você peca porque está no automático. Talvez eu ia pegar ali, sabe, fora da atenção. Se você está em jejum, você tem que estar em espírito de oração. Jejum sem oração é só dieta, é passar fome, não adianta nada. Então nós temos que estar em espírito de oração, sabe, às vezes nós estamos lá e a vida nossa é diferente hoje, você tem que estar trabalhando, você tem que estar fazendo as coisas, então você tem que estar em espírito de oração, você não vai conseguir estar lá, joelho dobrado, os 21 dias, dia e noite orando e tal, não é isso. Mas você tem que estar em espírito de oração, sabe, está ali, eu sempre falo assim, você está lá, sei lá, andando de carro, e está passando na rua, Senhor, abençoa o dia, tal, desse, olha a pessoa, abençoa aquela pessoa, eu sou assim, abençoa ali, abençoa aqui, passa um avião, sabe, para você ter vida de oração é assim. Eu no começo eu não sabia orar, sem brincadeira, eu falava, eu vou orar, e orava ali, sei lá, 5 minutos, e que ficava ali, queria orar mais, não conseguia. Eu vi um cara, não, cara, começa a orar, olha para as coisas, começa a orar, eu começava a olhar para minha mão, sem brincadeira, Pai, abençoa meus dedos, olha como é perfeito o movimento das minhas mãos, meu cotovelo, daí já lembrava assim, funciona meus órgãos, louco assim, começava a orar, e aquilo começou a aumentar, a minha oração de 5 minutos foi para 7, daí de repente eu orar por uma pessoa, eu orava mais, eu sabia das causas que ela queria, e assim por diante, quando eu estava orando várias horas. Mas é isso que você não pode se perder, é nessas coisas que você fazia e você não faz mais. Você não se perde do nada, você vai se perdendo aos poucos, sem você ver, sem você perceber. E a oração, a leitura da palavra, eu vejo como é difícil hoje o pessoal ter um tempo de leitura. Sabe, às vezes a gente até coloca lá no Instagram, lá, já leu a sua palavra hoje, coloca um versículo. E daí, às vezes, aquele versículo é o único da palavra, a porção da palavra que a pessoa lê no dia. Por isso que eu insisto para os meninos da mídia, coloca. Tem pessoa que não vai ler nada no dia, mas ela está olhando o Instagram, ela vai ler uma palavra, pelo menos. Sabe, então é estranho, mas é essa geração que nós temos. Eu sempre falo, a culpa não é nossa. Nós somos os remanescentes fiéis dos últimos dias, amém? Estamos aqui para pregar. É falado muito de uma geração mimimi, uma geração que realmente é muito rasa. Mas por quê? Porque lá atrás as pessoas passaram a mão na cabeça. Então, se eu sou um filho mimado, é porque minha mãe me mimou, não é? A minha mãe ali atrás. Se acontece algumas coisas, né, assim, é uma geração anterior que fez. E algo que eu ouvi de um pastor, ele falava assim, o que uma geração tolera, uma geração anterior tolera, a outra vem e abusa. E é verdade. Se você tolerar algumas coisas com o seu filho, você vai ver que lá na frente os seus netos vão ser virados no chapéu velho. Vão ser realmente tudo virado.
Porque você não pode. Princípio é princípio, não tem como negociar princípios. Então nós precisamos falar, não, é isso e pronto, e acabou. Claro, as coisas mudam, há uma iluminação, uma coisa modernizada muda, mas a palavra, ela não muda, ela não tem sombra de variação. Então é isso que nós temos que enfatizar na nossa vida. E às vezes nós estamos vivendo nesse automático e não conseguimos ver a nossa queda, ou a gente perder algumas coisas que são poucas. Porque se eu tenho 10 moedas, o que é uma só? Tenho 10 bitcoins, o que é um só? Né? Não, tudo importa. Lembra quando eu preguei aqui sobre a multiplicação dos pães e dos peixes? Deus se importa com as sobras. Ele falou, junta tudo, eu não quero que sobre nada. Ele queria que pegasse as sobras. Ele está nos ensinando que, ei, Deus, ele não quer desperdício. Sabe, e aquilo que ele colocou nas suas mãos, é muito louco isso, ele não vai pedir só aquilo. Já seria um peso para muitos se ele pedisse só aquilo, porque a pessoa já até gastou, nem tem mais, porque perdeu. Ele quer multiplicado aquilo. Ei, eu te dei 10 dracmas, por que você está me entregando 9? Ei, eu não quero, eu quero 20. Você tem que multiplicar isso daí, eu não quero as 10. Porque até aquilo que você tem não é teu, foi Deus que deu. Então de nós não temos nada. Graça é favor imerecido, nós não merecíamos isso. Mas Ele, por amor, infinita misericórdia, Ele nos entregou. Amém? Na vida espiritual, nós devemos agir dessa mesma forma, buscar os princípios, hábitos de cuidar das pessoas e cuidar da nossa família da fé. Sabe, nós temos que cuidar da nossa família e também da família da fé. Como eu falei, ei, vai ser diferente a partir de hoje. E não tem problema você sempre estar recalculando a rota. Essa série é para isso mesmo. Sabe, essa série é para pessoas maduras, porque recalcular a rota tem que ter maturidade. Ou você vai ficar teimando igual eu lá, não, eu vou ir por mim, não quer recalcular o GPS falando uma coisa, você quer ir para o outro lado. Não, recalcular a rota é para pessoas maduras. Não, é fase da gente recalcular isso aqui. Ei, antes nós fazíamos isso. Nós não sentamos mais à mesa, nós precisamos orar junto. Amor, ora por mim aqui. Vou fazer tal coisa, abençoa. Sabe, nós precisamos, eu não sei o que você precisa fazer na sua casa, mas você sabe. E até aqui eu faço uma pergunta para você meditar em você mesmo. Que áreas da vida você tem perdido por ter descuidado, sabe, não ter tido diligência com isso? Qual área você tem feito descaso mesmo, vamos usar essa palavra, ou não tem feito diligente, sabe, não estou fazendo certo isso aqui, eu não sei qual área que você fala, ei, isso aqui eu preciso, mas você precisa pensar nisso para que você possa avançar. E eu acho que ainda se perder dentro de casa é pior ainda, porque em casa é onde nós temos o quê? Aquele refúgio. Sabe, você tem aquelas pessoas próximas, e quando acontece, pode ver, acontece atritos dentro da casa, não é chato? A esposa de um lado, o marido do outro, sabe, isso é muito chato, Deus não quer isso. Digno de honra seja o matrimônio e o seu leito sem mácula, Hebreus nos ensina sobre isso. Então nós precisamos sentar à mesa, recalcular. Às vezes você foi lá e deu uma chamada de atenção muito forte no teu filho, ou até bateu, né? Deu aquela palmada santa, mas depois vai lá, dá um abraço, fala, filho, o pai te ama, a mãe te ama, mas você fez isso, isso e isso. Porque quando está muito aflorado o negócio, realmente, se a pessoa é explosiva também, igual eu ali, a pessoa vai, bate, fala, depois, e tal, filho, é assim. E é isso que Jesus nos ensina, é isso. Sabe, nós não somos super crentes e vamos fingir algo, uma espiritualidade que não existe. Mas nós temos que ser essas pessoas que vai recalcular a rota. Não, essa fase eu tenho que voltar aqui. Está tudo errado. Nós precisamos voltar para isso.
E aqui em Lucas 15, verso 9, diz assim: e achando, coloca as amigas, as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque eu achei a dracma perdida. Assim eu vos digo, que há mais alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa segunda parte aqui nós vemos assim: primeiro ela perde, e depois ela se alegra em achar. Então Deus é assim também conosco, e nós também precisamos ter essa alegria. Até aqui eu coloquei umas ressalvas na questão do que se alegre com os que se alegram e chorem com os que choram. Mas infelizmente estamos numa geração que só se compadece de desgraça. Você coloca na televisão, é 190, é não sei o que, é só desgraça. E a pessoa vai lá e conta uma história triste, você, ai, que chora com a pessoa, a pessoa está ali, você faz uma corrente e tal. Mas às vezes quando o irmão vai lá, compra um apartamento, quando o irmão recebe uma bênção, você não consegue, às vezes você não consegue se alegrar com ele. Às vezes você tem inveja daquela pessoa. Sabe, no teu trabalho, aquela pessoa que está ali lado a lado com você começa a crescer e você não consegue ver aquela pessoa crescer. Então nós como cristãos precisamos fazer isso. E essa mulher ali, o legal é que ela fala assim, ó, ela achou a dracma, ela chama os amigos e os vizinhos dizendo: alegrem-se comigo. Ou seja, imagine você foi lá, conquistou algo, o Leandro falou: ó, cara, bati a meta aqui na empresa, cara, ó, que top, consegui isso aqui, ou vamos lá, vamos se alegrar e tal. Daí chega um lá, que legal, né? Sabe, não, quando alguém chegar se alegrando com você, se alegre com ele, fale: glória a Deus, irmão, você passou na autoescola, glória a Deus. Pessoas que nem te conhecem, vai lá e te abraça, e aquele que está do teu lado não consegue te dar um abraço. Sabe, então nós temos que celebrar com a vitória do outro, porque é esse evangelho que Deus nos chama a viver. A mulher não guarda alegria só para si, mas ela compartilha com a sua comunidade. Entregar algo perdido traz reconciliação, celebração e reconhecimento de um valor recuperado. Ou seja, ela sabe o que ela perdeu. Sabe, então às vezes, vamos sentar aqui, vamos fazer uma festa, mas por que não? Porque eu voltei a orar, voltei a ler a Bíblia como nunca. Sabe, e é isso que nós precisamos, voltar nas origens, voltar na raiz. E essa palavra aí, se você quiser anotar, ela está lá em Romanos 12, 15, que diz: alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Restaurar hábitos, princípios ou relacionamentos perdidos deve gerar alegria compartilhada. Se alguém retornou à vida de oração ou voltou para a igreja, celebre, sabe, ser genuíno. Ou se alguém conquistou alguma vitória. Será que você tem se alegrado com as vitórias e restauração dos outros? Ou ainda guarda indiferença ou inveja no seu coração? Nós não podemos ter essa amargura no nosso coração, nós não podemos ter essa inveja, mas pelo contrário, nós temos que celebrar em amor. Nós precisamos recalcular a rota para viver o melhor de Deus. E aqui nesse próximo ponto, se nós formos ver todas as parábolas, elas mostram cada caso um tipo de perca. E nesse ponto aqui, eu queria fazer uma pergunta direta para você mesmo. Você está pronto para parar e recalcular a rota da sua vida espiritual, familiar e comunitária? Sabe, será que você está pronto para recalcular a rota da tua vida espiritual? Você sabe o que você precisa recalcular. Eu preciso. E às vezes você não consegue, você fala: não, eu dei meu nome, eu estou até no grupo, mas eu não consigo vir no Servo Bom e Fiel, fazer o jabá aqui para o nosso curso. Cara, ali você vai aprender mais de Deus, ali você vai se aproximar um pouquinho mais do Senhor. Quem lembra daquela pregação lá no outro templo, lá onde eu preguei? Agora eu não lembro de cabeça, mas se você entregar apenas um culto no final de semana, no máximo 2,
Você no final da vida, se você viver 70 e poucos anos, você não vai entregar quase nada para Deus. Então que nós possamos realmente hoje sair daqui incentivados a falar, não, Senhor, eu estou voltando. Eu não vou perder nada daquilo que o Senhor tem. Eu quero aprender mais da Tua palavra. Eu quero se aproximar mais de Ti. E amanhã nós vamos falar do Espírito Santo, né? Amanhã nós vamos falar do Espírito Santo, nosso amigo, aquele que está conosco até a consumação do século, aquele que Jesus falou, é bom que eu vá para que Ele venha. Imagine Jesus falando, é bom que eu vá para que Ele venha. O próprio Jesus, então olha a importância do Espírito Santo nessa fase da igreja. E às vezes nós deixamos de lado o Espírito Santo, você não conversa, você não fala nem bom dia Espírito Santo, ei, eu vou para lá, eu vou para cá, para onde que eu vou? Qual que é a direção da minha vida hoje? Eu preciso tomar esse passo de fé aqui, mas eu não consigo, eu não tenho direção por mim. Mas você, Espírito Santo, é aquele que me consola. Você erra tanto, sabe por quê? Sabe por que você erra tanto e tem patinado? Porque você não tem ouvido o Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus é como a nuvem. Ele é uma representação da presença. Ei, a presença, Deus em nós é o Espírito Santo. Amém? Então venha para o curso amanhã em nome de Jesus. Último ponto é, pare agora, procure e celebre. Aqui, né, esse último ponto é sobre o filho pródigo. Nós vimos a ovelha que se perdeu, nós vimos a dracma perdida, e agora nós vemos o filho pródigo que por si só decide se perder, digamos assim, no mundo afora. O filho pródigo, né, é uma história que muitos de nós conhecem. Ele fala, ei, me dá a minha herança aí, e eu quero gastar. E o pai, sem pensar muito, já, se você quer, está aqui. E eu vejo muito que Deus é assim com nós. Sabe, Ele não interfere no nosso livre-arbítrio, Ele deixa. Eu falo que Deus, Ele é Deus poderoso nisso. Sabe, é macumbaria, é não sei o que, espiritismo, mas você vai lá, esses caras que faz trabalho, tem que ser no dia certo, no horário certo, com a galinha certa, da cor certa, virado para o lado certo. Tudo um negócio. O nosso Deus, se nós fechar o olho e chamar a presença, você já vai sentir, Ele já vai vir, onde tem 2 ou mais pessoas reunidas ali, Ele estará. Ele deixa com que você escolha, Ele põe diante de ti bênção e maldição, Ele quer que você escolha a bênção. Mas quando Ele dá o livre-arbítrio de você poder escolher, Ele já se mostra o melhor Deus, porque esses outros tipos de deuses aí, você tem que ser só devotos a Ele, mas o nosso Deus, Ele quer que você seja de coração, quer que você ame Ele, coloque Ele acima de todo, mas tem a ver com você escolher, a escolha é sua. Então nós precisamos fazer isso, e esse filho vai e ele faz a escolha dele. Eu vou escolher ir para o fervo, ir para o mundo, gastou com mulherada, e foi lá e se perdeu, e gastou tudo, e de repente ele se vê no coxo dos porcos ali. Imagine um cara que estava na casa do pai, um pai de boas finanças, porque pela história a gente vê que ele tinha boas finanças, porque não é qualquer um que ele chega, não, manda matar lá, tinha os servos, traz anel, tal, então tudo aquilo que ele cita ali, pela história você vê que era um pai que tinha condição. Então ele vai e está ali, diante daquela situação, naquele cenário ali, no coxo dos porcos, querendo comer aquilo dos porcos. Só que de repente ele lembra de algo. Ei, pequei contra o meu pai, pequei contra o meu Deus. Então uma coisa, o Senhor fala comigo aqui, esse filho, ele tinha impregnado nele, ou seja, imprimido no coração dele, a palavra de Deus, algum princípio que fez ele entender que ele pecou contra o pai, contra o pai dele e contra Deus. Então ele decide voltar. E nessa volta dele, a hora que ele chega, o pai já está de braços abertos. E é assim que acontece, nós vemos que o Senhor sempre está de braços abertos para nós. Você pode sair, você pode fazer o que for, mas o Senhor sempre vai estar de braços abertos te esperando. E nós vemos que esse filho fez isso. Se o louvor quiser subir. Então ele vai e gasta tudo e se perde, mas o pai sempre está de braços abertos.
Sabe, outra coisa que a gente sempre prega, fala do filho pródigo, o irmão do filho pródigo, mas ninguém fala do coração do pai que ficou. Sabe, qual é o coração do pai que ficou? Sabe, o filho foi, mas o pai ficou esperando ali, de braços abertos, o coração dele talvez partido, mas esperando, ei, uma hora esse filho volta, e eu vou estar de braços abertos para ele. Isso aqui vai simbolizar graça, amor, misericórdia, e é isso que Deus tem para nós. Sabe, eu queria que você se colocasse em pé, nesse momento. Eu queria que você fechasse seus olhos e meditasse nesses 3 tipos de perca que nós falamos. Sabe, a primeira a gente falou sobre a ovelha que se perdeu por um afastamento, começou a se afastar. Eu não sei se você está aqui, você lembrou de alguém que tem se afastado da igreja, ou que nem vinha, eu não digo aqui na nossa igreja, alguma pessoa que se perdeu no meio do caminho e você fala, ei, é para essa pessoa que eu vou ligar. Então Deus, Ele está te chamando a responsabilidade aqui nessa noite. Talvez o que eu preguei não é diretamente para você, que você que está se perdendo aconteceu na sua casa, mas é para você ser aquele que toma a responsabilidade e conduz a situação. Ou talvez sim, você se perdeu como essa dracma. Você perdeu algo ali, um princípio dentro de casa, e você precisa restaurar. Você perdeu a sua vida de oração, você perdeu os seus princípios que você fazia, coisas que você não fazia antes, agora você tem feito, e você tem que se arrepender diante de Deus. Ou até esse último caso, que nem eu falei do filho pródigo, que ele por decisão própria, ele decidiu sair, ele já não estava acreditando em nada, mas tudo isso culmina no quê? Na graça do Senhor sobre nossas vidas. Indiferente da perca, o Senhor, Ele tem graça sobre nós. Amém? Então que você feche seus olhos, deixe que esse último louvor ministre o seu coração e faça a sua oração.